Oi, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos ao programa de monitoria 2021 da UGB. Meu nome é Maria Eduarda, eu estou com a monitoria de probabilidade e estatística para engenharia. Me apresentar, eu estou no sexto período de engenharia de produção. Minha formação eu sou técnica em administração, sou graduada em logística pela UBM, estou cursando agora, engenharia de produção, e a minha área de especialização é qualidade e estatística, dentro das formações de Black Belt. Falando um pouquinho da minha vida profissional, eu atuo no ramo de gestão de suprimentos, numa empresa do ramo da CSN. Eu tenho 22 anos e eu espero, ao longo dessas, nós teremos um total de 10 aulas, poder transmitir para vocês um pouco do que eu sei, que vocês possam absorver e agregar para a carreira de vocês e para a formação de engenharia. Nessa primeira aula eu vou falar alguns conceitos das variáveis e as definições deles, e eu vou fazer a resolução de alguns exercícios com vocês. Bom, antes da gente entrar no assunto específico da matéria, é importante a gente lembrar o porquê que a estatística é uma matéria muito importante para o engenheiro de produção, seja ele do ramo de produtos, do ramo de produção mesmo, do ramo de gestão. Todo engenheiro ele precisa saber estatística. Estatística é uma coisa que assim tem que correr na veia do engenheiro. E ela é uma matéria, e a estatística é uma matéria que ela requer melhoria contínua. A estatística ela está sempre melhorando, ela está sempre passando por modificações. Então é importante para o engenheiro estar sempre de olho nessa matéria. E, se possível, minha dica procurem além do que a faculdade oferece. Façam cursos complementares, porque isso com certeza vai fazer diferença no perfil profissional de vocês. Bom, entrando no assunto específico, a gente está tratando de variáveis. O que são variáveis? As variáveis elas são um conjunto de resultados possíveis dentro de um fenômeno. E elas se dividem em qualitativa e quantitativa. Quando a gente fala de uma variável qualitativa, a gente está falando de atributo ou de qualidade. E quando a gente está falando de quantitativa, o mesmo nome já diz, ele quer dizer números. Eu coloquei alguns exemplos aqui de qualitativo, que é a cor dos olhos, o sexo. A quantitativa ela se divide por discreta e contínua. E eu vou especificar isso nos próximos slides. Bom, falando da variável qualitativa, ela é uma variável que você consegue fazer a junção por atributos. E esses atributos eles se dividem em atributos nominais, que são quando as respostas elas se enquadram num certo tipo de categoria. Se eu falo para você, olha, o meu nome é Maria, o nome da minha mãe é Flávia, qual que é a categoria que isso se enquadra? A categoria de nome, né? Se eu falo para você, eu jogo voleibol, basquetebol e futsal. Qual que é a categoria? A categoria é esporte. Então, sempre quando você lê alguma coisa em comum, você pensa no conjunto daquele tipo de coisa. E também pensa na frequência que eles vão estar se repetindo. Bom, a variável ordinal são quando as respostas possuem ordenação. O próprio nome já diz, né? Com quantas vezes na semana você vai para a academia? Na academia eu vou 3 vezes na semana. Mas qual que é o nível de intensidade? O meu nível é alto e o nível da Joana é baixo. Então, isso daí é outro tipo de agrupamento. E detalhe, nenhum desses dois agrupamentos, eles envolvem números. Importante falar, todos envolvem algum tipo de categoria. Bom, a variável qualitativa ela é bem fácil de entender, né? Ela não envolve número. Agora, a variável quantitativa ela envolve número através de um sistema de contagem ou de um sistema de medição. Eles são divididos através de discretos e contínuos. Então, prestem bem atenção. Se tem número, a variável ela é quantitativa. Caso tenha dados, a variável ela é qualitativa. Bom, voltando para a quantitativa. O que
são as variáveis discretas? As variáveis discretas, elas assumem valores inteiros ao longo de uma linha, de uma reta real. O que significa? Significa que você não consegue fragmentar, você não consegue gerar número decimal para esse tipo de categoria. Como, por exemplo, quantos computadores você tem em casa? Não tem como você falar, eu tenho 2 computadores e meio. Ou você tem computador, ou você tem um computador, ou você não tem computador. Você não tem computador e meio, isso não existe. Quantos números de filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. Não existe 2 filhos e meio. Ok? Essa variável ela é chamada de discreta. Agora, a variável contínua, ela é mensurável por valores numa reta real, claro, e são números fracionados, decimais, né, no caso, que fazem algum tipo de sentido. E prestem atenção, a diferença da variável contínua para a variável discreta, além da discreta ser números inteiros e a contínua ser números fracionados ou decimais, a variável contínua, usualmente, ela necessita de um instrumento de medição para que o número final seja gerado. Como, por exemplo, o exemplo que está falando, peso que você precisa da balança, altura que você precisa da régua, o tempo que você precisa do relógio, pressão arterial que você precisa do aparelho de pressão. Aí, no caso, ele tem idade. Por que aqui tem idade? Porque a idade, além dela ser assumida em anos, ela também pode ser assumida em anos-meses, né? Você não tem 2 anos, você não tem 21 anos, você tem 21 anos e 3 meses, por exemplo. No caso, a idade ela é considerada uma variável contínua. Mas, só recapitulando, a diferença para a discreta e para a contínua a discreta assume somente números inteiros, a contínua ela assume números fracionados ou decimais e, além disso, geralmente, necessitam de um instrumento de medição. Bom, indo para os exercícios agora, primeiro exercício, o número de alunos de uma escola. Essa variável é qualitativa, discreta, contínua, discreta e numeral. Número de alunos. Quando a gente fala de número, a gente está falando de quantitativa, quantidade, o quanto você consegue contar em números que fazem algum tipo de sentido. Bom, pensando bem, será que o número de alunos eu consigo falar que eu tenho 20,1 alunos na minha escola? Não, porque esse número não faz sentido, não existe 0,1 uma pessoa, isso não existe. Sendo assim, a gente já consegue falar que ela é uma variável discreta. Por que ela é discreta? Porque ela aceita somente números inteiros que fazem algum sentido. Eu tenho 200, 300, 400, é algum número que faça sentido, beleza? Agora, por que ela não é qualitativa? Porque a gente está tratando de números, a gente não está tratando de atributos. Por que ela não é contínua? Novamente, porque números de alunos, números de pessoas, contagem de pessoas não aceitam números decimais ou fracionados. Por que ela não é contínua e discreta? Porque ela é somente discreta, somente números inteiros. E por que ela não é numeral? Prestem bem atenção que isso é uma pegadinha. Variável numeral não existe. Quando a gente trata de variável quantitativa, a gente já está falando que o quantitativo é igual a numeral. Não existe uma definição a mais, além da discreta e da contínua para numeral. Então, isso é uma pegadinha. Se você olhar isso no exercício, você já tira, porque não faz sentido. Exercício número 2. Ao nascer, os bebês são pesados e medidos, para saber se estão dentro das tabelas de pesos e altura esperados. Essas duas variáveis são, analisando, pesados e medidos. Falando dos conceitos que eu tinha dito, que para você poder pesar uma pessoa, um alimento, enfim, você precisa de um instrumento de medição, que no caso é a balança. E para você medir também, você precisa de uma régua, correto?
Então, a gente já consegue falar que essas variáveis elas são contínuas. Elas são contínuas porque elas são números, primeiro, ela é quantitativa, e segundo, elas são contínuas, porque elas aceitam números fracionados ou decimais. Você consegue falar que o bebê pesa 3,5 kg, no caso, né? Medido. E a medida é a mesma coisa, você consegue usar números fracionados. Por isso que ambas são contínuas. Por que elas não são qualitativas? Porque a gente está tratando de medidas e não de atributos. Por que elas não são discretas? Porque peso e medida aceitam números decimais e fracionados. Por que elas não são contínuas e discretas? Ou discretas e contínuas? Exatamente porque as duas medidas, partindo do princípio de que elas aceitam números decimais e necessitam de um instrumento de medição, elas se encaixam perfeitamente dentro de conceito de contínuas, ambas as duas afirmativas. Então, esse exercício está bem fácil de resolver. Bom, último exercício, classifique as variáveis em qualitativas ou quantitativas, se for quantitativa, em contínua ou discreta. A população são os alunos de uma escola. Variável, cor dos olhos. Quando a gente fala de cor dos olhos, a gente não está falando de quantidade, a gente não está falando de volume e nem de número. A gente está falando de um atributo. Atributo que, no caso, é a cor dos olhos. O que faz a contagem, né? O agrupamento dos atributos é a variável qualitativa. Seria diferente se a gente estivesse falando, quantos alunos têm a cor dos olhos verdes? Aí, no caso, ela seria uma variável contínua, né? Que aceita somente números inteiros que fazem sentido. Vamos lá, letra B. População, peças produzidas por certa máquina. Aqui a gente já está falando de número, né? Que peças, você pensa peça, você consegue contar. Beleza. As variáveis são peças rejeitadas pelo controle de qualidade. A gente já mata de terceiro, quando a gente fala de número, a gente já sabe que é uma coisa quantitativa, né? A gente está contando o número de peças produzidas por uma certa máquina. O que acontece quando as peças chegam no controle de qualidade? Eles aceitam ou eles rejeitam. Ou é 1 ou é 0. Ou seja, ela é uma variável quantitativa discreta. Por que ela é discreta? Presta bem atenção nesse ponto. Ou o controle de qualidade aceita ou rejeita. Ou é 1 ou é 0. São números inteiros que eles fazem sentido. Não tem como você reprovar uma peça e meia, por exemplo. Então, por isso que ela é uma variável discreta. Bom, terminando nossa primeira aula, aqui está o meu nome, meu contato, meu e-mail. Sintam-se à vontade para fazer contato comigo, caso haja alguma dúvida ou algum assunto que vocês sentem dificuldade e queiram que eu aborde nas próximas aulas. E é isso, espero ver vocês nas demais aulas durante o longo desse período.